Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas, dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho com as notificações e segue o Pulso também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vini Chaves, eu mudei, agora eu sou o Vini Chaves. Ah, agora você mudou? Vou mudar meu nome comercial. Entrevistou agora. o Piangers agora, já virou assim mais criativo, mais artístico. Claro, né, cara? A gente aprende alguma coisa aqui também toda semana, né? Legal, galera. A gente tem uma entrevista hoje aqui com um jovem empreendedor que vem conquistando espaço aí no ramo de saúde, bem-estar, de beleza masculina. Por que não daqui a pouco feminina também, porque o cara tá voando. Mas antes a gente vai falar daquelas empresas que fazem com que a gente esteja aqui e o pulso seja possível, começando pela BeMind, que tem aí uma assessoria contábil. Eles fazem a contabilidade da sua empresa. Eles também vão fazer o seguinte: quando está lá corrido, não consegue mais controlar os números, daqui a pouco paga juros por ter atrasado um boleto porque não teve tempo de pagar. Eles operam isso para você, eles operam suas rotinas financeiras, terceirizam todos os processos lá, te ajudam também com a parte de gestão, dando sugestões para você de indicador. Então assim, é uma assessoria muito completa e a BeMind pode te ajudar. Estão disponíveis para você no WhatsApp 49999370001. No Instagram também segue eles lá, @BeMind Soluções. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e conversa com a equipe da BeMind. É isso aí. A gente tem, como sempre, também a nossa dica de investimento com a equipe da Nipur Finance aí. Tava conversando com eles outro dia e vendo a variedade de ativos que você pode investir. Muita gente não conhece todas essas possibilidades. Fica muito restrito a tesouro direto, alguma coisa em renda fixa e não conhece as oportunidades. Claro, você tem o teu objetivo, a tua estratégia que você precisa desenhar, mas você sabendo disso, você pode investir em várias opções no mercado de renda fixa, de renda variável, e é bem interessante ter uma conversa com esses assessores, abrir a tua mente para as possibilidades e você ter mais rentabilidade, segurança e um planejamento para os teus investimentos. Então, tá aí, chama no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 499-99568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. E aproveita, escaneia aí o QR Code, fica ligadinho. É verdade, se você está assistindo a gente digitalmente aí, de repente não está carregando, está travando a internet, talvez seja o momento de você ter uma opção melhor aí, né? E a T Plus, que é a internet genuinamente lajana, pode te atender aí com fibra ótica, com telefonia, com Wi-Fi aí mesh, que cobre a tua casa inteira, mas também eles podem ajudar você no teu negócio. Sabe quando o cliente chega lá, quer pagar via Pix e daí tá sem os dados, às vezes fica assim, pô, me passa ali no Wi-Fi, então eles podem te ajudar. Inclusive o seguinte, tem uma tecnologia da T Plus que é o Hotspot. O que acontece? Você coloca no teu estabelecimento, o cliente chega lá, às vezes ele nem comprou, mas para usar a internet ele deixa lá, faz um check-in, faz um login, você consegue colocar umas perguntas, um questionário, e assim você consegue aprimorar o relacionamento com esses clientes também, que muitas vezes são só visitantes e aí acabam depois consumindo o teu estabelecimento. Então a T Plus pode te ajudar com isso também. Chama no WhatsApp 49-3240-0800 ou escaneia o QR Code para conversar com a equipe e saber dessas novidades. É isso aí, para finalizar nossas dicas, a gente tem dica financeira com o pessoal do Sicredi. Eu sou muito fã do cooperativismo, porque toda vez que a gente vai na cooperativa, a gente é super bem recebido. Você tem uma diferença enorme do atendimento em relação, por exemplo, a bancos tradicionais. O cara né? Fica amigo da galera, né? Fica amigo, além de você não ficar na fila, né? Você chega lá, sempre tem gente à tua disposição, você consegue resolver as coisas da tua empresa, da tua vida pessoal, com um bate-papo também, que está muito mais focado na solução do problema do que em te vender, às vezes, um produto, um serviço que, né, de um banco tradicional, por exemplo, que às vezes não é tão atrativo para você, mas o funcionário tem meta. Também, né, tem uma honestidade de dizer assim, pô, eu tenho aqui esse caminho para você, que vai te custar tanto, funciona dessa forma, mas eu tenho essa outra opção e talvez essa terceira opção não seja interessante. Então é legal que o Sicredi faz também esse atendimento consultivo, sabe? Concordo contigo. De te ajudar. Eu acho que isso que é legal, é bem pessoal mesmo. E claro, se você prefere agilidade, tem a parte digital também, pega o aplicativo na palma da tua mão, muito seguro, muito intuitivo, fácil de usar, a gente é fãzaço, a gente faz certeza. As coisas do Pulso Empreendedor, tudo pelo aplicativo ali, resolve muita coisa. Então você fica com atendimento completo com o Sicredi, aí liga no telefone 4932899800 ou visita uma agência mais perto de você e tem o QR Code aí para você saber mais sobre o Sicredi. Quer apresentar nosso convidado de hoje, Vini? Vamos lá, né? O cara aí é fenomenal, aí tá ganhando um destaque grande aqui na nossa cidade,
E é o Me, né? O Me, na verdade o nome dele é Me, tá? Depois a gente vai explicar aí ao longo do programa, né? Por que do nome dele ser Me. Mas ele é barbeiro e empreendedor, fundador da barbearia do Me, né? Já abrindo aí a segunda unidade também aqui em Lages. Campeão do Game of Barber. Game of Barber é aqueles que o cara massa, tem que cara. escalar o negócio, não sei o quê. O Me vai pular, contar pra gente essa saltar e depois história ainda cortar o cabelo do... Pô, deve ser muito louco essa competição, mas o Me vai contar pra gente um pouquinho sobre essa premiação também, é muito legal, né? Trazendo pra Lages esse título. Então, seja bem-vindo aí, Me. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo certo, gente. Bom dia aí pra vocês, bom dia pra todo o pessoal que tá acompanhando o podcast. Muito feliz de estar aqui. Mais um podcast, né? Depois da vitória do game, a gente rodou bastante por aí, mas... Legal, cara. Vambora, vamos trocar um papo aí. Já começa contando pra gente o que é esse Game of Barber, eu fiquei curioso. Foi essa história aí, cara? Cara, o game, velho, ele foi inventado por um cara muito referência aqui no Brasil inteiro e na América Latina, vamos dizer assim. Olha só. Que é o Seu Elias, né? O Seu Elias, ele é um barbeiro empreendedor há mais de 20 anos, velho. Ele é fundador da barbearia Seu Elias também. Em 2012, ele causou uma revolução entre os barbeiros, né? Nós tínhamos até meados de 2012, nós víamos o barbeiro como aquele cara, o tiozinho do jaleco branco, né? Aham. Com a cadeira sempre cheia de cabelo em volta, sentadinho ali numa salinha pequenininha e tal. E o Elias, ele acabou mudando a realidade dos barbeiros, gourmetizando a barbearia, trazendo esse conceito de barbershop, de barbearia moderna pro Brasil. Uhum. E esse conceito, cara, ele tomou uma proporção muito grande, né? Foi aí que a gente começou a ministrar workshops, cursos práticos, e ele inventou uma conferência para barbeiros, chamada Barber Day Conference. Uhum. Ele acontece em BH uma vez por ano. Inclusive esse ano tem, eu vou de novo. Legal. Para passar a taça para outra pessoa daí esse Legal. ano. Mas dentro dessa conferência, ele criou um campeonato chamado Game of Barber, onde todos os barbeiros presentes, seja do Brasil ou fora do Brasil, poderiam participar desse campeonato. E foi onde então eu decidi me inscrever, cara. Eu nunca tinha ido no Conference, né? Nunca me despertou assim aquele gatilho de ir ao Conference. Mas no ano passado, um amigo meu barbeiro, ali de Campos Novos, o Ronaldo, ele insistiu tanto, cara. Vamos no Conference esse ano, pra eu não ir sozinho e tal. Eu falei, cara, se eu for, eu quero ir pro game. Uhum. Quero competir e tal, quero ver se eu consigo passar pra competir lá no palco com outros barbeiros. Foi onde aconteceu, cara. Então, o game ele foi fundado com esse intuito, de mostrar o talento técnico de um barbeiro que talvez as pessoas não davam tanta voz assim. E o palco é uma das melhores opções, né, para que você consiga mostrar o teu talento para outras pessoas. Veja, nós cortamos cabelo lá e mostramos o nosso trabalho para mais de 2.000 barbeiros, cara. Barbeiros do Brasil e do exterior também. Tinha barbeiro da Inglaterra, Olha só. inclusive um dos jurados era da Inglaterra, né, é da Inglaterra. Josh LaMonaca, um dos barbeiros mais tops também do mundo inteiro. Nós tínhamos barbeiros da Argentina, tínhamos barbeiros do Uruguai, do Paraguai, tinha de todo canto, velho. E a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho em cima do palco lá, do Palácio das Artes, que é um grande palco hoje. E foi muito legal, cara. A experiência foi surreal, assim. Depois do Game of Barber, a chave virou, né? Nós conseguimos cravar um ponto aqui em Lages de que existem profissionais bons também aqui na Serra Catarinense. Pô, mas é muito legal isso, assim, porque você relata a história, né, de um cara que mudou todo um mercado, né, e aí, claro que você se envolveu com tudo isso, mas chegar lá e ganhar o game, cara, como é que foi isso aí? Você chegou lá na hora, doido. Daí tem que passar por uma seleção, tem algumas etapas preliminares, mas, pô, você lá no palco, como é que é aquela sensação lá de você ter que fazer o resultado acontecer lá na frente de todo mundo? Então, velho, foi até hoje eu não... Acho que eu posso dizer que foi inenarrável mesmo, porque não consigo dizer direito em palavras assim como foi a experiência. Mas para você passar no game, existem algumas etapas, né? Você precisa gravar um vídeo cortando um cabelo em até 1 minuto, né? Não, esse cabelo não precisa ser cortado em 1 minuto. O vídeo tem que ter 1 minuto. Entendi. Com um processo de corte início, meio e fim. Uhum. Só que quando eles mandam que as vagas pro game estão abertas, só é válidas pro pessoal que comprou a conferência. Então daí chega no e-mail para você, ó, Certo. você de número tal, do ingresso tal, as inscrições pro Game of Barber estão abertas. Pode fazer por aqui. E eles mandam você postar um vídeo no Instagram, marcando o game, tal. E esse vídeo precisa ter esse 1 minuto, corte início, meio e fim. Porém, eles avisam isso uma semana antes. Eles abrem as inscrições, falam que você tem que postar um vídeo e você tem 1 semana para fazer isso. As pessoas que já conheciam as outras edições do Game of Barber,
já se prepararam para fazer vídeos criativos um mês antes de abrir as inscrições. E depois era só postar o vídeo e tal. Entendi. E eu recebi essa dica e fiz dessa maneira. Mas, cara, se você quer participar do game, vai preparado. Né? Foi o último ganhador do Game of Barber, o Anderson Matias, que inclusive é um grande amigo meu. Nós vamos ministrar um workshop em Lages esse ano. Ó, que legal. Legal. Eu e ele. E ele mandou, mano, se você quer participar do game, faz um vídeo antes e antecipa esse processo. Porque eles postam pra você se inscrever muito cedo, assim, tipo, muito no laço, em cima do laço, sabe? Pra conferência. Então eu fiz esse vídeo muito antes, cara. Só que lá na descrição, eles não falam que tem que ser um vídeo criativo. Eles só falam um vídeo. Mas, cara, eu usei um negócio muito fora da curva, assim. Aqui em Lages tem um cliente meu que é muito parecido com o seu Elias. E eu peguei esse cara e fiz um seu Elias da Shopee. Né? Então eu cortei e tal o cabelo do cara, né? A gente fez um vídeo bem criativo, né? Legal, cara. Eu não sei se vocês acompanham o Netão Bombife. Conheço. Conhece? Ele veio, acho que ele veio aqui em Lages num evento que teve recentemente. Do Serrano? Né? Foi, ele. A primeira edição do Serrano ele veio. Uhum. Mano, o bicho é doido, assim. E os vídeos dele são muito referências pra mim, mano. Uhum. A galera pergunta assim, como você tira essas ideias e tal. Eu quase não sigo muitos barbeiros, sabe? Eu sigo pessoas de outras áreas e tento trazer isso pra dentro da barbearia. Que legal isso, né? Se inspirar em outras coisas, né? Nessa parte mais criativa, cara, mesmo que sacada, do que... né, cara? Porque e engraçado, eu faço a mesma coisa, porque quando você só olha pra barbeiros, né, você acaba que repetindo exatamente aquilo que os outros já estão fazendo, e às vezes até concorrentes e tudo mais, e enfim, competidores, baita dica, né? hein? Baita dica. Mas, cara, que sacada, cara, que visão que você tem, que legal, cara. E aí, cara, eu seguindo o perfil do Netão e tal, e eu via que ele sempre fazia aqueles vídeos mais criativos, assim, eu peguei essa carne aqui, eu cortei assim, assim, assado, agora leva pra brasa, agora traz, tal. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo meio narrativo do seu Elias da Shopee dessa maneira. Então, lá no meu Instagram, que é @barberme, tem fixado lá no perfil lá e tal, o seu Elias da Shopee. Vou ter que ver depois. Depois se você quiser dar uma olhadinha lá e tal. Fiquei curioso também. E esse foi o vídeo, cara, que eu enviei pro Game of Barber, mano, deu muita repercussão. Aí, 2 dias antes do evento, nós cortando o cabelo ali na barbearia e tal, e eles fizeram uma live pra selecionar os vídeos. Cara, eu chuto que foi em torno de uns 850 vídeos, mais ou menos, que o pessoal enviou. Olha só. Dos inscritos e tal pro Game of Barber, né? Eles selecionavam 10 vídeos. E o vídeo do seu Elias da Shopee foi um dos 10 selecionados. Quando selecionou o vídeo, cara, a barbearia inteira, né, entrou em comemoração ali e tal, agora vai e tal, não sei o quê. E aí eu me preparei bastante, tal, pro game. E lá dentro do game, cara, eles trabalham tudo. Eles avaliam tudo que você tá fazendo. O tempo, você tem até 20 minutos para cortar um cabelo, deixar o cabelo pronto. Só que dentro do palco, um monte de gente lá, vira 2 minutos, né? Não vira 20. Sim. Você tinha 20 minutos para cortar, para finalizar, para deixar o modelo pronto e apresentar aos jurados. E nisso os jurados, eles iam passando, né? Para vistoriar o teu corte. Agora você pensa comigo. É como se nós fôssemos fazer um teste para futebol, né? Para um time de futebol e tal. E ficasse o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo avaliando, né, a tua técnica ali de jogabilidade e tal. Então, tipo assim, era o Elias, era o Josh LaMonaca. Só as referências no setor. Só barbeiros referências no setor. Então, cara, você olhava pro lado, o Elias estava aqui, do lado do teu modelo. Foi uma coisa muito doida, cara, uma experiência muito louca. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu entregar, foram 2 cortes. Então nós somos 10 selecionados, desses 10, a primeira etapa você cortava um cabelo, caíam 5 cadeiras, e na segunda etapa caíam 2 cadeiras e disputava primeiro, segundo e terceiro, por esse último corte que foi feito, no caso, né? No primeiro corte, cara, eu acho que foi a parte mais difícil de todas, porque eu tava muito nervoso. Segundo, porque eu fiquei no pior lugar do palco, eu fiquei no canto assim, com uma haste, com vários canhões de luz, no meu modelo. Atrapalhava, né? E os caras colocavam cor no cabelo toda hora, velho. Aquelas cores do canhão pegavam todas aqui no cabelo do modelo. Uma hora o cara tava azul igual um avatar, assim. Foi muito difícil cortar. Você cortou o cabelo do avatar, velho? Cortei o cabelo do avatar. Massa, e aí quando eu tava terminando esse primeiro corte, velho, quase no fim do corte, assim, faltavam uns 4 minutos pra acabar,
Eu terminando, um dos caras, um dos cameramen, assim, que tava passando, bateu no meu cotovelo e eu subi um pouco a máquina do corte. Ai. Aí eu tive que refazer toda uma lateral Pô, nesses difícil. 4 minutos. Caramba, cara. Tal, ajeitar. E ainda deu tempo, eu terminei com 19 minutos e alguma coisa. Eu fui o primeiro a terminar. Eu tirei a capa do modelo. E eu levei em consideração uma coisa que o Anderson falou lá. Ele falou assim, mano, a única coisa que eu posso te dizer é, seja diferente de todos os outros competidores. Não faça as coisas que os outros barbeiros vão fazer. Leve algum diferencial. E eu trabalho com fotografia para barbeiros. Né? Tiro muita foto de corte de cabelo. Né? Agora a gente está com um experience que a gente vai criar na unidade 2, que o cliente vai ter a possibilidade de criar uma sessão de fotos comigo. Então eu vou cortar o teu cabelo. Por exemplo, você é arquiteto, né? E você quer apresentar o teu perfil digital de uma melhor forma. Legal. Você vai na barbearia, eu vou cortar o teu cabelo, a gente vai tirar uma sessão de fotos para que a gente coloque no teu perfil do Instagram e te apresente da melhor forma. Porque normalmente a pessoa não tem a oportunidade de ter uma foto mais profissional, assim, Isso. né? Para perfil, para divulgação, para um evento, né? Então, Pô, baita sacada. A gente vai inserir isso no perfil da barbearia, né? Que legal, cara. Durante os dias que Você eu estiver usou trabalhando. isso na competição daí? Aí eu puxei a câmera, velho, eu tirei a capa do modelo e tal, botei um óculos preto nele e comecei a tirar várias fotos com a câmera em cima do palco, mostrar pros jurados, mostrar pra galera. Nossa. E comecei a comemorar já. Então nesse primeiro corte, cara, foi uma grande, assim, ó, grande sacada a parte da fotografia. Chamou muito a atenção dos jurados pra mim e pro meu modelo também. Aí eu passei essa primeira etapa e a gente chegou na final. O segundo corte era todo na tesoura. Então 100% tesoura, a máquina só podia usar para fazer os acabamentos do pescoço e tal. Esse corte, velho, eu levei acho que uns 6 minutos para fazer ele. E o resto do tempo eu fiquei só modelando o cabelo do cara, terminando o penteado e tirando fotografias dele. Então, velho, a experiência foi sensacional. Que legal, cara. E eu tô pra dizer que cada vez mais a régua do campeonato ela vai subir. Sem dúvida, Né? né? O pessoal vai ficando mais preparado Mais também. preparado. Então, os próximos O que competidores aí já. O que você vou dar uma fez dica, nessa né? edição não dá mais pra repetir agora, mas cara, assim, a tua experiência, o relato da tua experiência me trouxe aqui vários insights, né? E aí a gente vê que você de fato tem talvez um dom, um talento que é a criatividade, né? Certo. Mas tem uma coisa que o Mark sempre fala também, que é o esforço, cara. Tipo assim, você foi pra um evento, talvez, acho que foi 1, 2 dias, não sei quantos dias foram de evento total Foram lá. 2 dias. Cara, 2 dias de evento, só que quanto tempo de experiência de barbeiro você já tem? Cara, eu trabalho na área fazem 8 anos já. 8 anos, cara. Então, 8 tipo anos. assim, tem toda uma trajetória, um contexto por trás pra você poder chegar nesse momento ali Uhum. e juntar tudo que você aprendeu ao longo de 8 anos pra poder aplicar em 20 minutos, sabe? E é muito sobre isso que a gente fala aqui no Pulso, sobre você ter a oportunidade de ir atrás e estar preparado, sabe? A gente percebe no teu discurso que, cara... E aí o que a gente queria entender um pouquinho de você, assim, tipo, essa trajetória, esse contexto, né? Como que foi lá o começo, como que você se identificou como barbeiro. E tem também, depois a gente vai entrar na questão do empreendedor também, né? Que a gente vê que você tem essa pegada também, mas por que tu escolheu ser um barbeiro? Ser um barbeiro. Então, cara, como você falou, antes, né, de existir o game, de existir a barbearia do meio e tudo, teve um começo muito difícil, muito doloroso, assim como é muitos começos de muitas profissões, né? Sim. O pessoal às vezes sai do ensino médio iludido que uma faculdade vai trazer uma profissão de milhões e muitas vezes não vai trazer, né? Na maioria das vezes, Na maioria das vezes, né? Sempre é muito difícil, né, conquistar espaço no mercado de trabalho. Só que eu já saí do ensino médio com mais ou menos essa visão. Tendo muitas experiências dos meus pais trabalhando, né, em empresas, eu sempre acompanhava o trabalho deles nessas empresas que eles, por sinal, estão até hoje. Mas eu sempre soube que nunca ia ser muito fácil, cara. E quando eu saí do ensino médio, eu tentei alguns lugares, eu sempre conversei com meus pais. Cara, eu não me identifiquei com nenhuma faculdade, eu não quero gastar dinheiro com faculdade se eu não achei nenhuma profissão, certo? E aí eles, não, tudo bem, você não vai fazer faculdade, mas a gente precisa achar alguma coisa que tu queira fazer. E a gente começou a ir atrás de algumas coisas e tal. Fizemos até alguns testes daqueles pra descobrir e tal, que tipo de profissão, De vocação, né? Teste né? vocacional. De vocação, teste vocacional, isso mesmo. Aí a gente fez algumas coisas e tal, e eu sempre gostei muito de carro, cara. Sou apaixonadaço por carro. É o meu hobby, assim, principal hoje é carro, né? E aí, quando abriu um curso no Senai de mecânica automotiva, eu participei da primeira turma. Essa turma, ela tinha 1 ano e meio de duração, eu fiquei 10 meses no curso. Eu paguei metade do curso e meu pai pagou metade do curso.
Só que eu só queria mexer no meu carro, cara. Não queria mexer no carro dos outros. Quando começou a aula prática, velho, eu levava o meu carro pra lá só, mexia só no meu carro e no dos outros eu não tinha muito interesse em mexer. Aí eu parei pra pensar um dia, cara, isso aqui não vai me dar muita grana não, né, velho? Vou conseguir me sustentar mexendo só no meu. Pode dar até prejuízo, na verdade. Até prejuízo, certeza. E aí então, cara, eu comecei a pensar em outras possibilidades. Mas sempre continuei com essa paixão pelos carros e tal, só que eu sabia que aquilo era apenas um hobby, não podia levar como meio de trabalho, né? Aí foi e tal, só que nesse tempo, meu pai tinha uma máquina de cortar cabelo em casa e pra fazer arte, né, cara? Um dia tava eu e meu primo em casa e tal, eu falei, ô, velho, vamos ter uma máquina ali, vamos passar a máquina nesse teu cabelo aí, nas lateral e tal, né? Ele que é a cobaia, né? Ele Daí foi a fica cobaia. legal, né? Meu primo, ele é gerente hoje da barbearia do Meio das Duas, Ó, né? que legal. legal. Então Tá ele junto cuida de no toda a negócio. parte administrativa e tal, e ele foi Então a valeu primeira a pena. cobaia. Valeu a pena. Cara, foi uma loucura. Daí a gente começou e tal, nessa história de passar máquina. Foi quando começou aqueles penteados que raspava a lateral inteira aqui do cabelo e deixava só em cima bem grande e tal. Eu falei, vamos fazer e tal no teu cabelo. E aí a gente fez e tal. E daí eu fiz, ele gostou, assim, na época. Aí um outro primo meu veio, pediu pra raspar as laterais também. Aí veio um padrinho meu, né, pai desse meu primo, pediu também pra cortar só as laterais e tal. E nisso cara, que legal isso aqui e tal, não sei o quê. E começou aí, velho. Eu comecei a divulgar, tipo, pra uma galera assim. Eu falei, vai lá em casa, lá, eu corto o cabelo, faça esse tipo de corte ali na lateral e tal. Sempre tive muito feeling, cara, muita percepção em aprender muito pelo ver, sabe? Então eu olhava alguma coisa, eu conseguia replicar aquilo. Muito doido isso, velho. Isso não é só na área do cabelo, em muitas áreas. Na fotografia foi assim. Eu aprendi fotografia, cara, olhando outras pessoas fotografar. Então foi uma loucura, assim. Aí eu comecei a anunciar pra uma galera e tal, no trabalho que eu já frequentava, e esse pessoal começou a ir lá em casa cortar cabelo. Só que como eu não ia em barbearia cortar o meu cabelo, minha mãe sempre levou num salão unissex, que ela já ia cortar o cabelo dela, na nossa prima, e eu já ia junto e tal, cortava o meu cabelo do meu irmão. A gente já fazia todo no embalo mesmo, no mesmo salão, digamos assim, né? E aí, cara, foi indo. E eu não tinha noção nenhuma que precisava de uma capa, então eu enrolava uma toalha nos clientes, eu pegava aquele borrifador da Veja pra borrifar os cabelos. Cara, eu não tinha noção nenhuma do que fazer, nenhuma. E aí já tava fazendo sucesso. E já tava começando a gerar um movimento. Eu comecei cortando de graça e depois eu cobrava R$5 pra cortar em casa, né? Nesse tempo, cara, sem essa experiência, foi aonde o Elias começou a aparecer. Os workshops, os cursos práticos e tal. E aí começou a vir pra Serra. Porque primeiro chega nas cidades grandes, né? Chega em São Paulo, chega BH, chega Rio de Janeiro e tal. Depois começa a se espalhar, a esparramar pra outras cidades. E nisso começou a vir, cara. Aí eu comecei a estudar sobre corte de cabelo e tal. E um dia minha mãe chegou na sala de casa e a sala tava lotada de gente pra cortar. Tinha umas 7 pessoas assim sentadas na sala esperando. E isso já era depois das 6 já, cara. Então eu ia até tarde, assim, ó, cortando o cabelo. Aí ela falou assim, ó, agora eu acho que você já descobriu a tua profissão. Vamos achar um curso aí pra você, né, ganhar o teu certificado, poder abrir o teu MEI, assim. Você não sabia nada disso, cara. Nada. Que idade você tinha, Mê? Eu tinha 17 para 18 anos. Pô, novo, cara. Uma coisa assim. Pô, mas tem uma parte dessa história que eu achei fantástico, que é essa questão dos pais que tu falou, né? Porque quando você disse pra eles assim, ó, não achei um curso, uma faculdade, né? Uma coisa que eu me identifique, vou fazer o curso do Senai lá, né? Na parte mecânica automotiva e tal. Teve também uma parceria desses teus pais aí, no sentido de aceitar esse processo e permitir que você, de forma criativa, descobrisse a tua vocação. Porque a gente até falou isso no Pulso com Piangers ali, sobre a questão de como a educação, né, acaba impactando muito e a influência dos pais também, né? E a influência dos pais, né, na modelagem, né, da pessoa, nas referências, e como às vezes a gente é tolhido, né, como às vezes é podado de nós a possibilidade de ser criativo, de expandir a mente, né? Ou mesmo uma brincadeira, você com o teu primo ali, né? Às vezes o pai e a mãe já chega e diz, não vai fazer isso aqui, não vai cortar cabelo aqui, não, né? Você não poderia nem, às vezes, ter a experiência, mesmo uma brincadeira inicial, mas que revelou um talento,
que vocês tinham ali, né? Então acho que isso é muito legal e fica uma dica bacana para quem tá nos ouvindo sobre aquele aspecto de criatividade que a gente sempre fala no Pulso, mas que ficou muito claro no programa com o Pianges. Sim. Que é essa possibilidade da gente abrir um pouco mais a mente, fazer aquilo que, pô, eu curto. Mas também tem um outro ponto que me chamou a atenção, que é a tua maturidade lá na parte do carro. Certo. Quando você também não insistiu naquele negócio, porque, eu gosto de carro, então vou continuar, né? Você também conseguiu ver que aquilo ali era teu hobby, que era pra você. Então, também tem uma maturidade tua muito legal, assim, perceber essas nuances e fazer as escolhas, né, Vini? É um autoconhecimento também, né, cara? Cara, eu gosto disso, mas não vou ganhar dinheiro. E essa questão dos pais ali que o Mike citou e que o Piangers falou no outro programa conosco também, muitas vezes esse comportamento, por ser influência, por ser, digamos, a autoridade, porque no nosso lar, quando a gente tá morando com os pais, a autoridade são os pais, né? Então, tipo, ser pelo uma menos autoridade... pra nossa geração era assim, né? Não sei, tá mudando um pouco. Eu ainda peguei essa época. Nós também. Então, o que acontece? Dentro das empresas, as autoridades são as lideranças, são os proprietários da empresa, e aí, tipo, se você poda lá um colaborador, um membro da equipe que tá... Pô, cara, não tá muito legal essa função aqui. Não, mas você tem que fazer desse jeito que eu falei. E às vezes a pessoa consegue surpreender entregando um resultado muito melhor usando a criatividade e o jeito de trabalhar que ela gosta, né, cara? Verdade. Então, isso é espetacular. É um case muito legal. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta pro segundo bloco do Pulso Empreendedor hoje com esse case fantástico do Mê aqui. É um cara muito criativo aí, falando aí do trabalho dele aí com a barbearia e com várias novidades, com empreendedorismo. Acho que no segundo bloco a gente pode falar mais sobre esse aspecto empreendedor do Mê, Vamos virar a página do barbeiro e pro empreendedor agora, que ele também é. Cara. É isso aí, a gente já volta com o Pulso. A gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o Mê. Ele é um barbeiro empreendedor, ele é fundador da Barbearia do Mê, campeão do Game of Barber de 2022, um cara aí muito arrojado, bate-papo muito legal. A gente estava falando sobre as experiências e o início, né, Mê? Como que foi o início ali, como teus pais apoiaram também, te permitiram, né, descobrir aí o teu talento, mas tem um lado muito empreendedor, porque você citou antes comportamentos, né, de observação, de modelagem, né? Como que você se inspirou em outras pessoas também, como que você também, de certa forma, é um autodidata, um cara que aprende observando, que estuda as coisas, né? Então, quando que você identificou esse teu lado mais empreendedor, né? Quando que isso surgiu? Quando que você percebeu esse lado? Cara, então, depois que eu saí dos cortes de cabelo em casa ali, eu fui pro comércio, né? Fui trabalhar de colaborador. Até ali eu só tinha descoberto o meu lado barbeiro, né? Só que eu sabia que eu precisava de algo a mais, cara. Eu sempre quis entregar algo a mais. E eu sempre vi um déficit muito grande no comportamento de liderança das empresas, cara. Olha só. Muito grande, tanto em serviço quanto na empresa de produtos, né? No geral, aqui em Lages e tal. Eu sempre gostei muito do comportamento de líderes de empresas de fora e tal. E eu sempre pensava, cara, por que no ramo da barbearia tem o cara que não cresce, o cara que fica só pedalando e o cara que estoura, que vai pra cima mesmo? Por que no ramo automotivo tem aquela mecânica lá de fundinho de quintal de 30 anos que nunca quis sair dali, tem aquele cara que vive pedalando por meios errados e tem aquele cara que ganha muitas coisas, muitas pessoas dentro do seu próprio ramo? Aí eu comecei a entender que tinha um déficit dentro do ramo da barbearia também, em liderança de pessoas, em gestão, né, do tempo, dos negócios. E eu falei, cara, eu preciso abrir uma marca que traga uma revolução para nossa cidade nesse quesito. Porque nós somos muito levados a falar de referências fora, né, da nossa cidade, da nossa região, e quase nunca a gente vê referências aqui dentro da nossa própria cidade. Verdade. Eu falei, cara, por que não botar um ponto fixo de referências aqui em Lages também, dentro do nosso ramo de barbearia? Eu não estou falando aqui que só existe a barbearia do Mê referência em Lages. Nós temos muitas barbearias boas, de muita qualidade dentro de Lages também. Sim. Né? Inclusive, um dos meus melhores amigos, cara, ele tem uma concorrência na esquina da minha barbearia. E nós somos muito amigos, cara. Muito amigos. Nós conversamos sobre tudo, sobre empresa, sobre família, sobre relacionamento. Então eu sei que existem barbeiros e barbearias de qualidade em Lages. Eu nunca citei em algum podcast, em palestras, em workshops que eu vou,
que a barbearia do Mê é ou vai ser a melhor de Lages. Eu nunca falei. Eu sempre falei que ela vai ser a maior de Lages. E isso é uma grande possibilidade. Mas a melhor, cara, é a melhor barbearia pro teu cliente. Perfeito. Agora, a melhor barbearia pro teu colaborador depende da tua liderança. E é aí que eu precisei virar esse ponto-chave. Eu falei, cara, tudo que eu passei em outras empresas que eu trabalhei, eu peguei de referências para não fazer com os meus colaboradores. E talvez seja esse o grande tino que o meu time tem crescido tanto. Que as pessoas queiram estar dentro da barbearia. Elas não querem sair por esse motivo. Não é só a grana, cara, que vai te mover a chegar em outros processos de evolução. Para mim, a parte do ambiente, ter um ambiente de qualidade para trabalhar também conta muito. A pessoa sempre vai colocar na balança se vale a pena ela sair do lugar que ela está com um ambiente muito bem preparado para ganhar, às vezes, 200, 300 reais a mais num ambiente que não vai ser tão bom para ela. Sim. Então, eu sempre levo eles a pensar e eu sempre deixo eles totalmente livres para voar no momento certo que eles quiserem. Eu nunca prendo as pessoas de, cara, você tem que ficar aqui, só aqui você vai crescer. Mano, se pintou outra oportunidade e você acha que aquilo é para você, vai, cara, as portas vão estar abertas. Se você precisar voltar, a gente vai estar aqui te esperando. Muito legal. Com isso a barbearia acabou crescendo, né, Mei? E você citou que tem mais de uma unidade. Como que você está hoje no mercado em termos de equipe, de unidade? Só pra gente ter uma dimensão disso também. Cara, a barbearia do Mê, ela foi fundada em 2019, então ela tem, né? É nova, né? Bem recente. Então. Isso, agosto agora de 2023 nós fazemos 5 anos, né? De primeira unidade. E, cara, nós somos a primeira barbearia a abrir 2 unidades na cidade. Né? Eu tenho muito orgulho em falar isso porque muitas pessoas acham que não cabiam mais espaço para mais unidades e tal. E nós já estamos com projetos de abrir mais algumas. Algumas aqui dentro da cidade e outras fora da cidade também, né? Na região da Serra Catarinense. Mas nós abrimos as 2 unidades e nós começamos em 3 colaboradores. Hoje nós somos em 12 pessoas já. Olha que legal. 12 né? famílias que já estão de alguma forma envolvidas com isso, nessa vibe legal, nessa visão diferente. E eu acho que agora você chegou, Malik, no ponto-chave que eu queria passar para os empreendedores daqui, cara. Eu não sei qual é a missão das outras pessoas dentro do ramo do empreendedorismo quando se abre uma empresa ou monta um negócio ou cria algo do zero. Ou compra uma franquia ou algo do gênero. Mas, cara, eu abri a barbearia do Mê com o intuito de trazer algum propósito para a vida dessas pessoas, profissionalmente, espiritualmente e pessoalmente falando. E, obviamente, que a minha empresa também precisa dar lucro, né? A gente não é uma ONG, não somos, né? Não estamos trabalhando ali em prol só... É o sustento das pessoas ali também, obviamente, né? Obviamente, precisa dar lucro, né, velho? Sim. Se ela tá girando, ela precisa crescer, precisa dar lucro. Só que a gente chegou nesse ponto-chave, que é pelo propósito das pessoas. Veja, alguns dos meus colaboradores, hoje 2 deles, um deles que é o Thiago, inclusive corta o cabelo do Vini, ele tem 36 anos, né? Ele já é casado e tal. E por que eu gosto de falar desse negócio da idade? 36, ele tem 32 anos. Depois ele vai me corrigir no podcast. É de 36, ele vai dizer, cara, ela tem 36. Tô achando os 2 novos ainda, tá tranquilo. Depois eu vou levar uma surra dele, velho. Mas ele tem 32 anos, ele trabalha com a gente. Ele era antes o barbeiro, né, mais velho em idade, porém o mais novo em contratação, quando nós tínhamos apenas a primeira unidade. E, cara, o tanto que a gente viu o crescimento pessoal dele, a evolução dele como profissional e como pessoal, foi demais, velho. Em questão de relação de que os guris, por exemplo, o Charles, que é o nosso barbeiro mais antigo, ele pesava 120 quilos, se eu não me engano. Ele fez uma dieta, ele perdeu quase 30 quilos, hoje o bicho tá gigante. Tá bombadão. Ele começou a incentivar os outros meninos a ir pra academia, a fazer dieta, a pensar nisso, aquilo. Olha só, cara. Eu comecei a guardar uma grana pra trocar de carro, isso, aquilo. Eu comecei a incentivar os meninos também a fazer isso. Cara, a influência boa ou ruim dentro da empresa, ela vai surtir de maneira natural. E aí eu comecei a entender por que esses caras mais velhos, eles queriam vir trabalhar na barbearia. Eu falei, cara, como é que esses bichos querem ser liderados, tipo, por mim? Né, eu tenho 25 anos, cara, e sou baixinho, parece que eu tenho uns 18, né, então por que esses caras querem vir trabalhar comigo, velho? Na nossa segunda contratação de equipe agora, velho, a maioria dos meninos todos mais ou menos da mesma idade que eu, porém nós contratamos o Márcio, e o Márcio ele trabalhou durante 15 anos numa empresa de transportes,
Ele era motorista e, cara, ele acreditou na marca da barbearia de uma maneira, assim, ó, incontestável. Ele falou, mano, se você me der essa oportunidade, eu saio do emprego que eu tô. Eu falei, velho, faz 15 anos que você trabalha nisso, mano. Olha só. Você vai abandonar isso tudo mesmo? Ele falou, cara, eu não aguento mais o lugar que eu tô, eu não sou bem valorizado lá. O ambiente que eu trabalho não é dos melhores, o meu salário também não é bom. Então, sim, mano, se você me der uma oportunidade, eu vou abraçar e vou dar o meu melhor. Cara, ele tem apresentado resultados incríveis pra nós. E ele é um cara casado, que tem uma filha pra sustentar. Então, eu acho que a gente chegou nesse ponto agora, velho, de pensar, será que é só pela grana, velho? No começo, eu não vou mentir pra vocês que sim, a grana ela fez um papel de ilusão muito grande na minha cabeça. Pensei, nossa, cara, esse ramo dá muita lucratividade, eu vou ter muito lucro, quanto mais unidades eu abrir, mais grana eu vou ganhar e feliz eu vou estar como pessoa. Cara, chega num ponto que você, quando você não tem nada e começa a ter algumas coisas, talvez aquelas coisas já são suficientes pra você. Uhum. Então, se você tem um iPhone 13 e lançou o 14, cara, fica com o 13, ainda tá bom. Ainda tá tranquilo. O 14 não vai te satisfazer da mesma maneira que o primeiro celular que tu comprou te satisfez. E até senão você vai entrar na Hat Race lá, né? Naquela corrida de ratos que a gente Exato, falou, véio. que o Vini citou muito bem no último programa, que é Exato. você ficar perseguindo algo e virar um escravo do teu negócio e do dinheiro ali, né? Exatamente. E eu acho que muito mais, né? Muito além disso, vocês conseguiram criar, né? Além da rentabilidade, do resultado, uma cultura empreendedora, mas uma cultura também que, quando você contou o case dessa pessoa que estava 15 anos numa empresa e foi para a barbearia, pediu a oportunidade, está entregando lá, com certeza essa pessoa enxergou esse ambiente que vocês criaram. Exato. Enxergou, né, que tinha uma vibe legal, cara. que tinha uma energia legal lá, né? É. Então o cara vê aquilo e diz, cara, é isso que eu quero. E eu acho que as pessoas estão em busca muito disso, né? Da realização, que não é só o dinheiro, que é você trabalhar num lugar bacana, onde você se sente bem, onde tem um propósito, onde as pessoas estão também numa vibe de crescimento e de troca, né? Você falou ali, um incentiva ao outro, seja com vida saudável, o outro com investimento, pensando no futuro, para adquirir alguma coisa. Eu acho que esse ambiente, que também me parece ser um ambiente de não julgamento, né? Um ambiente onde todo mundo traz a sua vida. Exato. E coloca ali, tá aberto a essas possibilidades, porque a gente também vê muito isso, né? O cara vem com vida saudável, não me venha com isso aí, tem que comer javali assado e você não pode querer malhar, né? Senão você tá errado. Não, e eu acho que tem isso também ali, esse componente no teu case que é muito legal. Mas eu vejo ainda muitas pessoas, não só no ramo da estética masculina, de barbershop, de barbearia, de cabeleireiro, nesse segmento. Em outros segmentos eu vejo as pessoas muito limitadas ainda. Com e toda existe certeza. muita oportunidade a ser explorada. Então eu vou fazer 2 perguntas em uma. Beleza. Primeiro, aonde que a pessoa encontra mais oportunidades? O que ela tem que estar conectada, né? E a outra pergunta é, o que as pessoas estão deixando, as oportunidades que elas estão deixando de aproveitar, não só no teu segmento, mas que talvez você perceba que dá para levar essa visão para outros segmentos também. Certo, eu vou citar aqui o que eu tenho aplicado dentro da barbearia, que eu acho que serve para muitos outros ramos, tá? Para mim, a empresa ela é composta de uma boa liderança, um bom time de liderados e uma visão de crescimento para esses liderados. O Malik não vai querer trabalhar dentro da minha barbearia sabendo que ela vai ser para sempre uma barbearia de fundo de quintal e que ele não vai ter oportunidade de crescimento ali. Assim como eu também não vou querer trabalhar com o Malik se ele tiver um pensamento de que ele só quer ficar ali pro resto da vida. Perfeito. Né? Para mim o ponto-chave dessa parada seria isso, velho. Eu noto hoje duas situações. Eu noto líderes que não sabem liderar e eu noto colaboradores imediatistas. Os líderes querem que os colaboradores façam um trabalho gigantesco por um salário minúsculo. Eles querem uma troca muito injusta. Você tem que fazer isso e aquilo. Por isso. Nunca vai rolar. E eu noto colaboradores que os líderes dão oportunidades grandes e os caras, cara, mas isso vai demorar 5 anos. Não, 5 anos eu não tenho tempo para isso. Eu queria um negócio para 2 meses. Eu queria ganhar 20 mil reais em 2 meses. Eu sempre falo isso para meus colaboradores. Existem muitas pessoas que querem.
né? Aí eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Beleza, eu vou te pagar durante um ano 20 mil reais por mês. O que você vai fazer para ganhar 20 mil reais por mês? Qual vai ser a tua capacidade de trabalho de entrega para receber 20 mil reais por mês? Perfeito. Você tem um intelecto, uma capacidade para ganhar 20 mil reais por mês? Qual é o plano aí? Me apresenta o plano aí, né? Porque eu vou te Prova, pagar. Eu tô aqui para te pagar. Eu te dou 20 mil reais por mês se você competir a esse salário. Senão, não compensa eu te pagar 20 mil reais por mês. Exato. O que você vai fazer? O que você tem de diferente que os outros colaboradores não têm para você receber a mais do que eles? Uhum. Aí as pessoas começam a travar, elas não buscam esse diferencial. Elas querem ganhar. Os caras vê a parada do Instagram, né? Eles vê as publicações de Porsche, de Ferrari, os caras andando de BMW. A gente cita muito isso, né, cara? O Elias hoje, né, um barbeiro milionário, já ele comprou uma Porsche esses tempos atrás e tal. Então a galera, meu Deus e tal, ele conseguiu, também vou virar barbeiro, Elias, né? Eu consigo, isso, aquilo. Mas, cara, você suporta a carga que ele suporta? Primeiro que o Elias já tá, talvez, aí há que 22 anos, cara, na profissão. E como você falou, o cara simplesmente reinventou um mercado, né? Exato, velho. E eu acho que a gente tem hoje bons cases no Brasil de pessoas inovando, às vezes a partir de inovações, né, que são, vamos dizer assim, modelos de outros países, trazendo algo para a região onde ele está. E eu acho que o teu case é de inovação na medida que você traz aquilo que está acontecendo na vanguarda de um segmento para nossa região. Certo. E é fantástico. Só que tu vai além disso, porque tu vai lá e ganha o game. Então mostra que você está altamente qualificado. E isso é legal, porque isso também inspira muito os jovens e as pessoas da nossa região, mas de outros locais, de outros estados também, a acreditar. E aí quando você fala dessa mudança, dessa visão que você tem, eu começo também a ficar mais esperançoso e ver que a gente já tem bons modelos. Aqui em Lages a gente tem o caso do Jimmy Burger também, que venceu um game lá com a Ana Maria Braga, né, do melhor hambúrguer e tal, foi algo bem bacana, né, um cara que tem um perfil legal também, tem os desafios do setor dele, que a alimentação é um pouco diferente, né, eu acho que ele tem os desafios dele lá, mas mostra isso, né, o potencial que a gente tem, aí é de Lages pro mundo, né, porque você vê, orgulho, cara. Tem o hambúrguer, tem o barbershop, né, a barbearia, né, enfim, tem outras ideias também surgindo, né? Que dica que você dá para essa pessoa que tá lá nessa fase mais inicial, de repente, que ainda não sabe bem o setor, ou tá descobrindo que o segmento dela é, sei lá, água mineral, o outro tá descobrindo lá que é vestuário, não sei. Para essas pessoas que estão se descobrindo ali, que dica que você dá para essa pessoa se desenvolver? Que caminho que você acha que é saudável para ela se desenvolver? Cara, para mim é estudar, estudar e estudar no início. Né? Quando você está iniciando em alguma coisa, você precisa de estudar muito, muito, muito. Por que eu falo isso? Os caras querem fazer 2 cursos ali de barbeiro, um workshop, e eles querem ser o ponto referência máxima dentro da profissão. Né? Aí eu pergunto para esses caras, se a tua mãe precisasse de uma cirurgia no coração, e eu pegasse um médico que fez um curso EAD, e desse para operar o coração, você deixaria ou não? É difícil, né? Eu não deixaria. Acho que ninguém deixaria. Você quer um cara que estudou 7 anos na faculdade, mais a residência, mais a especialização, mais isso, mais aquilo, aquele cara renomado. Só que para chegar nisso, o cara fez o quê? Estudou muito e muito e muito tempo. As pessoas não querem estudar, querem um grande resultado. Sim. Por algo minúsculo que elas fazem. Para mim, o que eu faria, velho? Eu estudaria muito, primeiro, a minha profissão, buscaria ser uma referência dentro da minha parte técnica, adquirir uma grande cartela de clientes e depois você vai descobrir o teu ramo. Se ele é educacional, por exemplo, se ele é empreendedor, se ele é liderança, se ele é líder de equipe, se ele é dono de barbearia, se ele é... se ele gosta de ministrar cursos, workshops, eu entraria nesse âmbito. E entrando nesse âmbito, eu estudaria esse tipo de negócio. Por exemplo, hoje nós somos donos de 3 CNPJs, né? A barbearia do Meia Unidade Centro, a barbearia do Meia Unidade Coral, e nós temos também uma empresa de cursos. Olha só. Cara, a gente paga um alto preço para ter uma contabilidade, para pagar os nossos tributos. Aí eu vejo muito o pessoal, não, eu quero crescer, eu quero ser dono de 10 unidades. Mas nem a primeira o cara consertou ainda. Faz tudo frio, faz tudo errado. Frio, Daí como é que você quer ter 10, velho? Teu tombo vai ser muito maior depois. E eu não falo isso, tipo,
querendo menosprezar os outros Perfeito. barbeiros. Isso é um alerta, velho. Um alerta de, cara, não vai por esse caminho porque depois é pior pra consertar. Você entende isso? O quanto antes você conseguir mudar, quanto antes você conseguir pagar o preço, antes você vai colher por aquilo. Primeiras coisas, né? Tipo assim, o que é Exato. correto não tem que ser já, né? Exato, velho. Então você tem que estar com as coisas em dia, né? Em relação à parte fiscal, contábil. Ser profissional Né? mesmo, Tem que ser né, profissional mesmo. Eu acho que você falou uma coisa legal, você reforçou muito o estudar, né? A importância mesmo Isso. do conhecimento e tal. E as pessoas, elas de fato, acho que hoje acreditam muito, né? Que o arrasta pra cima, um curso de internet, uma coisa rápida, às vezes vai resolver a vida dela. Exato. É um cuidado que a nossa sociedade atual não toma muitas vezes de se notar, e a gente está sendo induzido cada vez mais. A gente citou várias vezes aqui no programa já sobre isso, sobre que a gente está sendo educado a cada vez ter as coisas mais rápidas e ter o resultado rápido. E as redes sociais nos mostram isso, e a tecnologia, cada vez você precisa fazer menos coisa para ter acesso àquilo que você quer, para comer, para ir assistir televisão, enfim, para tudo, né? A gente está cada vez mais instantâneo e curtindo menos o processo. Então, é um cuidado que o estudar está envolvido com você focar e aprender e ter essa experiência. Mas do case do meu, acho que, cara, primeiro sensacional, assim, muito legal. Eu tava com uma expectativa de conversar contigo, mas hoje admiro você ainda mais, cara, como empreendedor. Mano. Não só pelo resultado que a gente vê, né, porque eu sou um cliente lá da tua barbearia e a gente percebe essa energia na equipe também, é descontraído, mas tem profissionalismo e tudo mais. Mas o primeiro ponto, cara, é a inovação que você traz, porque a gente pega um setor onde normalmente as pessoas são profissionais autônomas, né, elas têm o conhecimento técnico, e você conseguiu enxergar para isso, você não abriu mão disso ainda, porque você faz isso, mas você conseguiu escalabilidade, que é uma coisa que as empresas falam muito hoje, de crescimento, de escala, e você está crescendo a equipe, você está com unidade nova, já tem planejamento, já foi para outros setores, e a gente sabe que daqui a 2, 3 anos a gente nem vai conseguir falar com você mais, talvez, porque não faça assim, você vai voltar aqui depois. Não, volto sim. Não abandone o pulso. Então a gente percebe que você está conseguindo se reinventar, inovar num setor onde talvez é um setor que já é milenar, aí dá para dizer, né? Certo. Corta-se cabelo já há muito tempo, mas você está conseguindo reinventar um setor aí, claro que talvez sem reinventar a roda, olhando para referências fora do Brasil, olhando para referências fora de Lages também, se conectando e aplicando tudo aquilo que a gente fala no Pulso, de associativismo, de união de pessoas, de conversar com os seus concorrentes, com os competidores e tal, ter esse respeito também pelo mercado, entender qual que é a posição da tua barbearia. Então isso para mim já é assim, tem muitas coisas que você faz hoje que servem para qualquer negócio, de qualquer setor e de empresa de qualquer tamanho. Mas o segundo ponto que eu destaco, cara, é que na tua fala, sempre que você falou em sucesso, em como que as coisas funcionam, você sempre mencionou o teu papel como líder para a tua equipe. E isso, eu sei que isso acontece, né? Porque os clientes lá são muito bem atendidos, mas você talvez entende que ao você inspirar a tua equipe, automaticamente eles vão transmitir isso para o teu cliente. Então, assim, cara, e é genuíno o teu propósito de realmente desenvolver as pessoas, de desenvolver as famílias, de gerar esse significado para as vidas. A gente fala muito em propósito aqui no programa, e para quem está assistindo a gente e acompanha já, tá aqui um case de alguém que vive pelo propósito dele. Então, né, jovem já encontrou o seu propósito também, então a gente percebe que é genuíno, que você quer isso mesmo. O dinheiro acaba sendo um resultado também, como a gente tá citando bastante o Piantes aqui, porque a gente ficou emocionado. A gente ficou emocionado, o cara veio no Pulso Empreendedor. É massa demais. O cara assim, ele é muito evoluído, muito pra frente, né, como diz aí. Então, e ele falou muito, cara, eu trabalho ali e o dinheiro vem, eu faço o que eu gosto, né, ele citou isso lá, a forma como ele significa o dinheiro, e a gente vê que você vê da mesma forma. Claro, no começo, cara, a gente precisa de dinheiro para pagar nossos boletos, né? Certo. Mas chega um momento em que daqui a pouco você já não vai mais correr atrás do dinheiro. Você foge daquela corrida de rato, né? Certo. E você demonstra pra gente na tua fala e no que você tem de resultado que você realmente vive isso. Então, cara, um fanzaço aí, parabéns. Muito legal essa fala do Vini aí, eu acho que traduz bem o nosso sentimento aqui enquanto Pulso, né, do teu case, e eu acho que fica aí um espaço então para as suas considerações finais agora, certo, também, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, você sabe, o nosso público de empreendedores, de pessoas jovens, pessoas, quando a gente fala jovem, não necessariamente na idade, a gente tem pessoas aí 60 a mais que estão empreendendo com uma mente super aberta, com essa visão, que talvez trabalharam 30 anos lá numa empresa e agora se abriram a uma nova oportunidade, querem fazer algo que elas acreditam
acreditam. Eu vejo muita gente com bagagem fazendo isso, que é bem interessante. Um case recente com a Regia aqui, né, cara, que tá agora fantástico, empreendendo, né? Com as meninas do vôlei lá na Wolf. Cara, eu sempre gostava o case dela, porque, cara, uma baita de uma empreendedora Sair também, de uma né? grande empresa, né, de um grande negócio, né, da diretoria, de alta diretoria, para hoje estar à frente de um projeto que é social, mas que é empreendedor, que está mudando a vida das meninas com vôlei lá, né, com vôlei para as meninas aqui da Bem nossa legal. cidade e região. Então, muito legal também. Mas, deixa aí tuas considerações finais aí, o que você acha que é importante esses empreendedores ouvirem aí, né, o que é o teu recado para essa turma que está acompanhando o Pulso. Cara, meu recado para os empreendedores, velho, é de mais atenção a essas pessoas que estão rodeadas em você, por exemplo, os teus clientes e os teus colaboradores também. Porque sem essas pessoas, velho, você não teria um negócio, né? Você pode ter lá um negócio de automóveis, que você vende carros, mas você precisa de um vendedor, você precisa de um cara que te venda o carro para você repassar para outra pessoa. Então, para mim, o propósito de qualquer profissão, de qualquer empreendedorismo, ele gira em torno das pessoas, velho. Muito legal. Sem as pessoas, a gente não consegue atingir o nosso objetivo. Nem nós, nem essas pessoas também que Sim. trabalham com a gente. Então, talvez uma das coisas que a gente menos estuda é a gestão de pessoas. Acho que é algo que eu queria deixar que é muito importante para mim, velho. Independente se daqui a pouco a gente tenha 10, 20, 30 unidades, velho. Eu acredito sempre que o meu propósito vai ser trabalhar para dar uma qualidade de vida melhor para minha família e para essas pessoas que estão comigo, né? Tanto os meus colaboradores quanto uma experiência top para os meus clientes. Eu acho que é isso que faz mover, pelo menos o meu propósito é por isso, velho. A galera pode dizer, cara, você tá sendo clichê, é pelo dinheiro e tal, não sei o quê. Cara, é óbvio que também é pelo dinheiro, ninguém trabalha de graça. Mas ele não pode ser o principal. Eu acho que a última coisa que eu vi essa semana no Instagram, no podcast, no corte do podcast ali do Thiago Brunet, ele falou assim, cara, como descobrir que você precisa do dinheiro, mas que ele tem que ser usado por você e não você ser usado por ele, né? Como descobrir isso? E eu, cara, preciso escutar isso aí. E ele falou uma coisa muito simples, cara. Ele falou assim, você quer medir se o dinheiro te domina ou não? É só você tirar todo o dinheiro de você e ver como vai ficar os teus sentimentos. Será que naquele mesmo dia que tem um aniversário da tua esposa e você perdeu tudo na tua empresa, será que ainda assim você vai conseguir chegar em casa e separar aquele sentimento de perca da parte profissional com o teu sentimento de felicidade por estar desfrutando mais um ano da vida daquela pessoa? Se sim, velho, você conseguiu entender que o dinheiro não te usa. Agora, se no dia que você tem 100 mil na conta, você dorme muito feliz, muito faceiro, e o dia que você tem menos 1 milhão, você dorme muito frustrado, muito triste, talvez o dinheiro ele está te dominando, né? E eu falo isso em grandes proporções, mas elas podem ser medidas também, Sim. mas ainda em pequenas proporções, que eu acho que é pior ainda. Exatamente. Né? Às Sabe vezes que o cara tá vendo R$50 e dorme com a cabeça. É verdade. Cara, o dinheiro ainda te domina. Ouvindo Verdade. você, eu fico pensando assim, né? Pra mim, tá? Pra mim, Malek, aqui, a prova de que você, por exemplo, não é movido só pelo dinheiro é o fato de que as pessoas querem estar lá, né? Quando você Certo. fala, aquilo então se demonstra ser uma verdade, que você tá preocupado com as pessoas mesmo, porque senão o cara que estava 15 anos na empresa não ia pedir para você uma oportunidade lá no teu negócio. Então, com certeza, ele viu que lá tinha esses componentes que tu tá falando. É uma prova Certo. de que isso é verdade, né? De que isso é um fato. E a gente que tá aqui contigo no programa sente isso. Sente em você, né? Essa energia legal também, essa visão bacana. E a gente espera que isso possa inspirar aí outras pessoas também Certamente vai. a empreenderem no seu segmento, né? Não precisa ser no mesmo segmento, em outros segmentos, até usando a dica que o próprio B deu aqui, leva aquela visão, às vezes, do cara dos imóveis, tu leva pro automotivo, né? O cara da alimentação, tu leva lá pra parte de decoração, não sei. Você começa a fazer essa troca e observar os comportamentos, Amplia o leque, as ideias, né? E aí também, eu acho que tem um ponto, né? Muita gente talvez pense, mas o meu é o cara talentoso, ele tem o dom, né? Mas não é só esse componente, tem muito trabalho, muito esforço, a gente sente isso, tem muito esforço, conhecimento, estudo, gestão, né? Horas de Aquela sono, coisa talvez, negligenciadas, né, Mê? horas de bunda na cadeira, né? Sentado ali pensando o que fazer, né? Então acho que isso é muito legal. Tem um equilíbrio entre o talento da pessoa, mas em muito esforço, muito trabalho suado também. Fica essa dica pra você aí. Foi um
baita de um programa. Obrigado, Mê, por você Tamo topar junto. estar aqui. Obrigado por você fazer isso acontecer também na nossa cidade e região. Podemos exportar aí essa ideia para outros locais. Quando você tiver as outras unidades, nós vamos te chamar aqui de novo. E venha, tá? Certo. Até para contar um pouco desse processo, porque daí tem um desafio enorme, né? Como manter essa cultura, como manter essa energia que tu tem hoje em 1, 2 unidades onde tu tá presente. Daqui a pouco são 10 unidades, 20 unidades, como tu falou. E como que você mantém, né, essa vibe? Então vai ser um desafio com certeza legal que a gente vai querer saber como que você vai trabalhar essas questões aí. Obrigado, um Tamo grande junto. abraço, sucesso lá pra você, toda a equipe da barbearia do Mê lá, que tenha muita prosperidade aí. E você que tá nos acompanhando, fica com a gente aí no Pulso, tem mais muita ideia legal, muita inovação, conteúdo pra você que quer empreender ou pra você que tá dentro de uma empresa e quer novas ideias, né, quer uma mudança positiva na tua vida. O Vini tá aí pra te dar um monte de dica. Eu? Eu, claro, também, né? Na verdade, eu só trago as pessoas aqui pra dar as dicas, né, cara? Eu tô no mesmo papel que você que tá assistindo, porque eu aprendo demais aqui no programa. Tá todo E- mundo, né, e na se- verdade, né? é, O Vini, cara, eu e a gente- não acho que todos os convidados também de alguma forma. Eu gente também, velho. vibra troca nessa muito, sintonia, cara. É né? uma de troca aprender. muito mais. legal, cara. Então, assim, obrigado, Mei, por ter vindo aí. Agradeço também ao Orion Parque Tecnológico, que é nosso parceiro aqui do Pulso, ao Wind Digital, ao Clube de Negociadores e continua conectado com o Pulso. Segue a gente e se inscreve no canal também, que semana que vem tem mais Pulso Empreendedor. Valeu, galera.